Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com alegria renovada, depois de alguns programas aí sendo reprisados por conta de compromissos pessoais, profissionais, enfim, muita coisa, e não deu para nós fazermos a gravação e pedimos desculpa por isso, mas às vezes o tempo, tem um amigo que já desencarnado que dizia sempre, criamos o tempo e nos tornamos escravos dele, e é isso mesmo, nós muitas vezes somos escravos do tempo, escravos das necessidades do dia a dia, do trabalho, etc e tal, e está tudo certo, né, meus irmãos? Certamente as reprises nos fizeram refletir em algumas coisas, em alguns momentos, e é muito bom. Às vezes é muito bom termos reprises para que a gente possa compreender coisas que na época, quando nós ouvimos pela primeira vez ou lemos pela primeira vez, não tinha muita coisa para nós entendermos, digamos assim, muita experiência, muita maturidade, e depois de um tempo nós criamos aquela maturidade, aquela experiência, e o ensinamento muda, né? Então é preciso que nós entendamos que está tudo rigorosamente certo, como falava o nosso irmão Gastão. E vamos então dar continuidade ao estudo do livro Obras Póstumas, no capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, uma outra mensagem a respeito agora do livro A Gênese. Então, é Ségor, 9 de setembro de 1867, olha aqui Kardec já trabalhando nesse livro, que é o último livro da codificação, Sessão Íntima Médium Senhor D. O título é Minha Nova Obra sobre a Gênese. Uma comunicação espontânea ocorreu e passa então, Kardec descreve o que aconteceu nessa mensagem. Primeiro, 2 palavras com relação à obra em preparo. Como já o temos dito muitas vezes, urge pô-la em execução sem demora e apressar-lhe quanto possível a publicação. É preciso que a primeira impressão já se tenha produzido nos espíritos quando instalar o conflito europeu. Se ela tardasse, os acontecimentos brutais poderiam desviar das obras puramente filosóficas a atenção geral. E como essa obra se destina a desempenhar um papel na elaboração em curso, necessário se torna não deixe de ser apresentada em tempo oportuno. Entretanto, não conviria, por isso, restringir-lhe os desenvolvimentos, dá-lhe toda a amplitude desejável. Cada uma das suas menores partes tem peso na balança da ação e, numa época tão decisiva como esta, nada se deve desprezar, quer na ordem material, quer na ordem moral. Pessoalmente estou satisfeito com o trabalho, mas a minha opinião pouco vale, a par da satisfação daqueles a quem ela transformará. O que, sobretudo, me alegra são as consequências que produzirá sobre as massas, tanto no espaço quanto na Terra. E aí Kardec vê essa mensagem, lê essa mensagem, foi psicografada, como ele diz, pelo Senhor D, e começa a fazer perguntas ao espírito. Pergunta então de Kardec: se nenhum contratempo sobrevier, a obra poderá aparecer em dezembro. Prevês obstáculo? Resposta: não prevejo dificuldades intransponíveis.
a tua saúde seria a principal. Por isso é que te aconselhamos incessantemente que não te descuides dela. Quanto a obstáculos exteriores, nenhum precinto de natureza séria. Doutor D. Então, está aí a mensagem, pergunta de Kardec, resposta, e na verdade o livro A Gênese é publicado em 1868, não acontece em 1867, provavelmente porque Kardec ele elaborou de forma cuidadosa, que é o livro, digamos, mais maduro de toda a codificação. Então, é essa a mensagem, e temos a seguir uma outra mensagem, uma outra comunicação, em 22 de fevereiro de 1868, comunicação particular, médium Senhor D, o mesmo médium da mensagem anterior. A Gênese é o título. Vem então a mensagem. Em seguida, há uma comunicação em que o Dr. Demure me deu conselhos muito sábios sobre modificações a serem feitas no livro A Gênese para a sua reedição, da qual ele me concitava a cuidar sem demora. Eu lhe disse: a venda até aqui tão rápida, sem dúvida esfriará. Foi um efeito do primeiro momento. Creio bem que a 4ª e a 5ª edições custarão mais a esgotar-se. Todavia, como é preciso certo tempo para a revisão e a reimpressão, cumpre que eu não esteja desprevenido. Poderias dizer-me de quanto tempo mais ou menos disponho para tratar disso? Resposta: é um trabalho sério essa revisão, e eu te aconselho que não tardes muito a começá-lo. Será melhor que o tenhas pronto antecipadamente do que ficarem à tua espera. Contudo, não te apresses demais. Sem embargo da aparente contradição das minhas palavras, tudo é certo, me compreendes. Põe-te desde já a trabalhar, porém não lhe consagres excessivo tempo. Faze-o com o devido vagar. As ideias se te apresentarão mais claras e o teu corpo lucrará, fatigando-se menos. Deves, entretanto, contar com um esgotamento rápido dos volumes. Quando nós te dizíamos que esse livro seria um grande êxito entre os que tens tido, referíamos-nos simultaneamente a êxito filosófico e material. Como vês, eram justas as nossas previsões. Importa estejas pronto para qualquer momento. As coisas se passarão com maior rapidez do que supões. Nota: numa comunicação de 18 de dezembro, fora dito: será certamente um grande êxito entre os teus êxitos. É notável que, com o intervalo de 2 meses, outro espírito repita exatamente as mesmas palavras, dizendo: quando nós te dizíamos, etc. Essa palavra, nós, prova que os espíritos agem de acordo e que, às vezes, um só fala por muitos. Bom, nós temos aqui essas 2 mensagens que se referem ao livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, que foi publicada pela primeira vez em 1868 e, como ele diz, houve revisões que alteraram algumas coisas por sugestão do Dr. Demure, e nós temos aí no livro A Gênese um manancial de conhecimentos. É um livro que nos leva pela ciência, não a ciência comum, mas a ciência comum também, mas a ciência espírita, que vem nos mostrando a Gênese, né, o início de todas as coisas, principalmente quando fala do início da Terra, do planeta Terra, como era no princípio, o primeiro dia, o segundo dia, fazendo uma referência à Bíblia,
como foi no princípio do livro O Gênesis, aí na Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, e que vem lá falando a respeito da criação do mundo. O primeiro dia Deus criou isso, o segundo dia Deus criou aquilo, e por aí vai. E a Gênesis vem explicando que dia é período, e então o primeiro dia, seria o primário, período primário, o segundo dia período secundário, e assim por diante, né? E o livro A Gênesis foi muito importante para que pessoas com uma capacidade intelectual mais elevada pudessem realmente compreender o Espiritismo. E aí temos uma dessas pessoas, Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo não queria saber de Espiritismo. E aí ele recebeu de presente, se eu não me engano, do seu tio, o livro A Gênese. Olha só, poderia ter recebido o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, mas não, recebeu o livro A Gênese, de Kardec. E aí ele começa a ler esse livro, se encanta de forma tão maravilhosa por esse livro e acaba então se tornando espírita, e não apenas espírita, um verdadeiro apóstolo do Cristo, um verdadeiro apóstolo do Espiritismo nas terras brasileiras. Então nós temos não só Eurípides Barçanufo, mas muitos outros que se encantaram pelo livro A Gênese. Eu sou um apaixonado pela Gênese, acho que é um livro com dificuldades, sim, para quem não tem tanta intelectualidade, digamos. Eu me considero ainda um novato nessa condição, então quando eu leio a Gênese, quando eu estudo a Gênese, eu tenho que ter um cuidado e buscar outras fontes para que eu possa compreender a Gênese. Agora existem seres inteligentíssimos e que aquilo ali desperta a verdadeira essência do Espiritismo, que é a racionalidade. Então muitos dos grandes iluminados deveriam realmente receber de presente o livro A Gênese. Bem, meus queridos amigos e irmãos, nós estamos aqui na Rádio Rio de Janeiro em 1400 kHz AM, também pelo site da Rádio Rio de Janeiro, que é radioriodejaneiro.digital, todas as quartas-feiras, às 21 horas, para o estudo do livro Obras Póstumas, dentro do programa Luz na Penumbra. Programa Luz na Penumbra, que vem de segunda a sexta, das 21 às 21h55, trazer o estudo de um livro ou de uma coletânea, como é a Revista Espírita, do codificador do nosso Allan Kardec. Uma parcela da codificação vem sendo estudada ao longo desses 10 programas, porque são 25 minutos cada programa, ou seja, 2 programas por dia, de segunda a sexta, 10 programas que vem estudando a codificação. E é muito importante que nós realmente nos entendamos com a codificação, para que nós possamos, ao ler qualquer outro livro, ter uma noção exata de se está realmente de acordo com o verdadeiro Espiritismo ou não. Muitas vezes a gente vê livros aí que não tem nada a ver com o Espiritismo, mas se a gente não tiver a base, que é a codificação, realmente fica muito difícil. Vamos retornar então aqui ao estudo do livro Obras Póstumas, passando à próxima comunicação, que foi em Paris, 23 de fevereiro de 1868, comunicação íntima dada ao Sr. C., médium, título Acontecimentos. E diz o texto: ocupa-te desde já com o trabalho que tens esboçado sobre os meios de seres um dia útil aos teus irmãos em crença e de servires à causa da doutrina,
porque será possível que os acontecimentos que se desenrolarão não te deixem lazeres bastantes para te consagrares ao referido trabalho. Esses próprios acontecimentos darão lugar a fases durante as quais o pensamento humano poderá produzir-se com absolutamente liberdade. Nesses momentos, os cérebros em delírio, baldos de qualquer orientação sã, gerarão enormidades tais que a notícia do próximo aparecimento da besta do Apocalipse a ninguém espantaria e passaria despercebida. A imprensa vomitará todas as loucuras humanas até se esgotarem as paixões a que ela terá dado nascimento. Semelhante época será favorável aos espíritas. Eles se arregimentarão, prepararão seus materiais e suas armas. Ninguém pensará em molestá-los, por isso que eles a ninguém causarão embaraço. Serão os únicos discípulos do Espírito, os outros serão discípulos da matéria. Bem, no texto aqui que nós recebemos através do livro Obras Póstumas, Kardec coloca essa mensagem, acontecimentos, e o Espírito fala numa linguagem que parece uma linguagem bíblica, inclusive, falando de acontecimentos que iriam ocorrer, parece que próximo daquela época, de 1868. Só que a liberdade de falarmos, a liberdade de expressarmos as nossas ideias, elas só aconteceram há poucos anos. Há poucos anos nós tivemos essa liberdade. É claro que nos países essa liberdade foi sendo concedida ou sendo conquistada, melhor dizendo, aos poucos e em diferentes épocas. Nós vemos que, por exemplo, no Brasil foi conquistada há poucos anos, na França há um pouco mais de tempo e por aí vai. Nos países em geral, as liberdades de expressões foram conquistadas em épocas diferentes. Mas a humanidade como um todo tem hoje muito mais liberdade de se expressar do que naquela época em que estava sendo dada essa mensagem. E aí o Espírito diz que os espíritas teriam então a melhor época, porque hoje nós espíritas podemos falar abertamente a respeito de espiritismo, a respeito da doutrina de Jesus, mas sem aquele véu da letra, sem aquela imposição de crença determinada, ou seja, nós teríamos capacidade de compreender e de passar a mensagem espírita para as pessoas de forma natural e sem sermos, então, molestados. Hoje há, como disse, uma liberdade. O Espírito vem falando exatamente que essa liberdade seria maravilhosa para que nós pudéssemos divulgar a doutrina espírita, fazendo com que ela chegasse a ouvidos, chegasse a pensamentos, a mentes que pudessem então compreender e também se libertar, né? Nós temos aí a nossa possibilidade de compreensão muito mais aumentada nos dias de hoje do que se ocorresse há algum tempo. Nós hoje já temos mais maturidade para compreender a doutrina espírita, hoje já temos mais maturidade para compreender aqueles fenômenos todos que são narrados na Bíblia e em outros livros também, né? Então nós temos que saber que realmente o Espiritismo sendo divulgado da forma que é divulgado hoje em dia, e a Rádio Rio de Janeiro tem um papel fundamental para isso, que é exatamente de difundir a doutrina espírita por vários meios, quer pelo AM, quer pelas mídias sociais. Então nós temos muita coisa aí para acontecer e ainda
e a rádio tem, como disse, um papel fundamental. Vamos à última mensagem desse capítulo, a minha primeira iniciação no Espiritismo, que fala sobre os trabalhos pessoais de Kardec. Paris, 4 de julho de 1868, Médium Sr. D. Meus trabalhos pessoais, conselhos diversos. Texto: vão em bom andamento os teus trabalhos particulares. Prossegue na reimpressão da tua última obra. Faze a tua tábua geral para o fim do ano. É coisa de utilidade e, quanto ao mais, descansa em nós. Está apenas em começo a impulsão que a Gênese produziu e muitos elementos, abalados por ela, se colocarão dentro em pouco sob a tua bandeira. Outras obras sérias também aparecerão para acabar de esclarecer o juízo humano sobre a nova doutrina. Aprovo igualmente a publicação das cartas de Lavater. É uma coisa pequenina, mas destinada a produzir grandes efeitos. Em suma, o ano será fecundo para todos os amigos do progresso racional e liberal. Também estou de inteiro acordo em que publiques o resumo que pretendes fazer sob a forma de catecismo ou manual, mas acho que o deves esmiuçar cuidadosamente. Quando estiveres para dá-lo à publicidade, não esqueças de me consultar sobre o título. Terei talvez uma boa indicação a te oferecer e cujos termos dependerão dos acontecimentos já verificados. Ao te aconselharmos ultimamente que não levasses muito tempo para remodelar a Gênese, dissemos que terias de fazer-lhe acréscimos em diversos pontos, a fim de preencheres algumas lacunas e de condensares aqui e ali a matéria, a fim de não tornares mais extenso o volume. Não foram perdidas as nossas observações e muito nos alegrará o colaborarmos na remodelação dessa obra, como nos alegrou o termos contribuído para a sua execução. Recomendo-te hoje que revejas com atenção sobretudo os primeiros capítulos, cujas ideias são todas excelentes, que nada contém que não seja verdadeiro, mas algumas de cujas expressões poderiam prestar-se a interpretações errôneas, salvo essas retificações que te aconselho a não deixares de lado, porque os antagonistas se lançam às palavras, quando não podem atacar as ideias, nada mais preciso indicar-te sobre o assunto. Aconselho, entretanto, que não percas tempo. É preferível que os volumes esperem pelo público do que este por eles. Nada deprecia mais uma obra do que a interrupção da venda. Impacientado por não poder satisfazer aos pedidos que recebe, o editor, a quem assim escapam ocasiões de vender o livro, se desinteressa das obras do autor imprevidente. O público se cansa de esperar e a má impressão que daí resulta custa a apagar-se. Por outro lado, não é mal que gozes de uma certa liberdade de espírito para acudir às eventualidades que possam surgir ao teu derredor e para dispensares teus cuidados a estudos particulares que, segundo os acontecimentos, podem ser suscitados atualmente ou relegados para tempos mais propícios. Tens-te, pois, pronto para tudo. Desembaraça-te de todos os óbices, quer para te consagrares a um trabalho especial, se a tranquilidade geral permite, quer para estares preparado a qualquer acontecimento, se complicações imprevistas vierem tornar necessária, de tua parte, uma determinação súbita. O ano próximo começará em breve. É preciso, pois, que pelos fins deste dês a última demão à primeira parte da obra espírita, a fim de teres livre o campo para a conclusão da tarefa que concerne ao futuro. Com este texto, terminamos o nosso programa de hoje, agradecendo a todos e aguardando o nosso próximo encontro. Até lá! Você está ouvindo o programa
Luz na penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes, nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra para levar a todos o estudo sistemático do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e hoje vamos desenvolver os itens 11 e subsequentes. É um item bastante grande, não sei se vamos conseguir avançar, mas vamos seguindo até onde conseguirmos. Para realizar esse estudo conosco está aqui o nosso estimado Antônio de Pádua Barbosa, que, como toda semana, nos ajuda nessa reflexão. E na técnica, o nosso querido Pablo. E vamos então pedir ao Antônio que inicie essa reflexão, esse estudo do orgulho e da humildade, que começa com uma primeira mensagem de Lacordaire, que chegou em Constantine em 1863. A mensagem é bastante extensa, né? Não sei nem se o Antônio vai fechá-la hoje, mas não tem problema, caso não seja possível, continuamos em outro programa. Olá, Antônio. Olá, Marta. O que acontece? Esta mensagem, ela é longa realmente, mas na realidade ela é muito bem explicado o assunto. Né? Ela não carece de muitos comentários a mais de minha parte. Então, eu vou ler. Se eu sentir que precisa de algum esclarecimento, alguma coisa assim mais esmiuçada, eu faço. Claro. Mas eu acredito que não, que é tranquilo isso aqui. Basta ir ouvindo, acompanhando, que dá para entender muito bem o que nos traz Lacordaire. Orgulho é humildade. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que outrora habitaram a terra, Deus conferiu a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos concede de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, concedendo-me a graça de pô-la ao alcance de todos. Vós, encarnados, todos que vos achais em prova e buscai a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados, poucos são seguidos. Entretanto, sem humildade podeis ser caridosos com o vosso próximo. Não, pois este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os conduz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que vos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o colocou acima dos profetas. Vou ressaltar aqui uma coisa que ele fala que é muito importante. Diz aqui: a humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo. Sem humildade, ou seja, está atrelando a caridade, a prática da caridade, à humildade. E nós espíritas temos um lema: fora da caridade não há salvação. Então temos que entender que para que nós pratiquemos a caridade conforme prescreve a nossa própria doutrina, temos que ser humildes. Sim.
Porque se o orgulhoso fizer caridade, como diz aqui, na realidade não é caridade. Diz aqui, sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís. Ou seja, se eu faço caridade com orgulho, eu estou apenas me adornando de alguma virtude que eu não tenho. Então, eu não tenho essa virtude da humildade, mas porque eu dei alguma coisa a alguém, eu estou achando que eu sou humilde. Então, é um ledo engano. Prestem atenção nisso. Para ser caridoso verdadeiramente, tem que ser humilde. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas devidas aos seus méritos, e que a sua essência é mais pura que a do pobre. Julgam que têm direito a tais coisas, razão pela qual, quando Deus as retira, o acusam de injustiça. Ó zombaria e cegueira! Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é da mesma essência que o do rico? Porventura o Criador terá feito duas espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Nunca lhe atribuais as ideias concebidas pelos vossos cérebros orgulhosos. É aquele negócio, a gente tá na boa, não tá nem aí. Quando a boa acaba, é a culpa de Deus. Ué, e quer dizer, a boa veio, não foi porque Deus mandou para você. Não, o seu orgulho diz que foi você que conquistou ou que mereceu. É um privilégio. Agora, quando é tirado, Deus me amparou, é culpa de Deus, porque Deus fez isso ou aquilo. Você tem que chegar a um acordo consigo mesmo, amigo. Se Deus vale para uma coisa, tem que valer para tudo. Então não vale para nada, se tirou foi incompetência sua, de alguma forma. Ou azar seu, já que você fala tanto que é o acaso, né? Ó rico, enquanto dormes em teus aposentos dourados, ao abrigo do frio, não sabes que milhares de irmãos teus, que valem tanto quanto tu, jazem sobre a palha? O infeliz que passa fome não é teu igual? Ao ouvires isso, bem sei, revolta-te o teu orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão, jamais. Olha aí a caridade sem humildade. Esmola é fácil dar, Marta. Claro. Agora, apertar a mão do indigitado é mais complicado, né? O que dirás? Eu, de sangue nobre, grande da terra, serei igual a este miserável coberto de andrajos? Vã utopia de pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo a mim e a mim tão alto? É o que ele está dizendo. Filosofia barata. Se nós fôssemos iguais, por que Deus me colocou lá em cima e colocou outro lá embaixo? É verdade que as vossas vestes não se assemelham, mas se ambos vos despissem, que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue, dirás. A química, porém, ainda não encontrou nenhuma diferença entre o sangue de um grão-senhor e de um plebeu, entre o senhor e o escravo. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e infeliz como ele? Que também não hajas pedido esmola? Que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas? Serão eternas as riquezas? Não se acabam com a extinção do corpo, o envoltório perecível do teu espírito? Lança um pouco de humildade sobre ti mesmo. Procura atentar sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento do outro. Lembra-te de que a morte não te poupará, como a nenhum homem, que os títulos não se preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora. Se te enterras no teu orgulho, quanto então eu te lamento, pois que serás digno de piedade. Orgulhosos, que eres antes de seres nobres e poderosos. Talvez estivesseis abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode abaixar no momento em que mais as elevardes. Todos os homens são iguais na balança divina. Só as virtudes os distinguem aos olhos da terra. Todos os espíritos são da mesma essência e todos os corpos são formados com a mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes não os modificam absolutamente. Ficam no túmulo e não são eles que darão a felicidade prometida aos eleitos.
A caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. Então, está nos dizendo aqui que no mundo real, no mundo verdadeiro, no mundo espiritual, os títulos de nobreza são caridade e humildade. Não são duque, marquês, barão, rei ou príncipe. É a caridade e a humildade. E estes são os títulos, são assim, o nosso cartão de visita, nosso currículo vitae, como chegamos no mundo espiritual. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais curvado ao preço da tua cruz, humilhar-se para lhe conseguir de um pedaço de pão. Eu me inclino diante de ti, como és nobre, santa e grande aos meus santa e grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres e oprimidos que nele confiam, Deus concede o reino dos céus. Está repetindo as palavras de Jesus, né? Repetindo o Eclesiastes, né? A felicidade ainda não é deste mundo. Então buscar a felicidade em título de nobreza é uma doce ilusão. E tu, minha jovem, pobre criança lançada ao trabalho, às privações, porque esses tristes pensamentos? Por que choras? Que teus olhos se voltem piedosos e serenos para Deus. Ele dá alimento aos passarinhos. Confia nele, ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo faz bater teu coração. Também desejavas adornar de flores os teus cabelos e misturar-te aos venturosos da terra. Dizes a ti mesma que poderias, como essas mulheres que vês passar, levianas e risonhas, ser rica também. Cala-te, criança. Se soubesses quantas lágrimas e dores indescritíveis se ocultam sob esses vestidos bordados, quantos soluços são abafados pelo ruído dessa orquestra feliz, preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Conserva-te puro aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo da guarda volte para ele, cobrindo o semblante com as suas asas brancas e deixando-te com os teus remorsos, sem guia, sem amparo neste mundo, onde ficarias perdida, enquanto esperas a punição no outro. Todos vós, que sofreis as injustiças dos homens, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, refletindo que vós mesmos não vos achais isentos de culpa. Isso é caridade também, humildade. Se sofreis pelas calunas, curvai a cabeça sob essa prova. Que vos importa as calunas do mundo, se a vossa conduta é pura? Deus não pode vos recompensar por isso? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Meu Deus, será preciso que o Cristo volte novamente à terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles esquecem? Deverá ele ainda expulsar os vendilhões do templo que corrompem a tua casa, destinada unicamente à oração? E quem sabe, ó homem, se Deus vos concedesse essa graça, não renegarias como outrora, se não chamarias de blasfemador, porque abateria o orgulho dos modernos fariseus? É bem possível que fizesseis percorrer novamente o caminho do Gólgota. É isso que vai acontecer. Essa história de ficar esperando a volta de Jesus, se viesse ele reencarnado aqui, que ia acontecer isso. Iam crucificá-lo novamente. Crucificá-lo. Porque ele viria com o mesmo discurso. Ele não ia mudar o discurso dele. E o discurso dele bate em cima dos fariseus modernos. Ou seja, os hipócritas, os orgulhosos, são os mesmos de antes. Então, você acha só porque Jesus voltasse agora, eles iam, não, agora nós vamos aceitar. Agora vamos deixar de ser orgulhosos. Não, vão continuar sendo orgulhosos, como nós falamos no outro programa. Tem que ser a pessoa entender. Ela que tem que entender de modo próprio, aceitar os argumentos e ver, não, realmente não dá para continuar sendo orgulhoso. Porque se vier Cristo aqui na nossa frente, nós vamos de novo dizer, não dá para eu largar aqui meu banquete para ir lá ver o que o cara está precisando lá fora. Não dá. Ele espera. Nós vamos fazer isso, gente. Mas o Cristo está dizendo, manda esse Cristo andar, cara. Cancela ele. Não quero saber disso, não. Não é Cristo nada, esse deve ser um impostor. Sei lá. Não vão acreditar. Então, Cristo mandou algo onde a gente pudesse encontrar novamente as suas palavras, para se nós reflitamos e entendamos aquilo que foi ensinado.
É isso que é a proposta aqui. Lacordaire está fazendo isso, está nos lembrando de tudo para que isso vibre aqui dentro da gente, a gente consiga fazer o nosso carro pegar. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram o ouro e as joias que possuíam para que se fizesse um ídolo que passaram a adorar. Homens civilizados, estáis agindo como eles. O Cristo vos deixou a sua doutrina, deu-vos o exemplo de todas as virtudes, e tudo abandonastes, exemplos e preceitos. Concorrendo para isso, com as vossas paixões, fizestes um Deus de acordo com a vossa vontade, segundo uns terrível e sanguinário, segundo outros indiferente aos interesses do mundo. O Deus que fabricastes é ainda o bezerro de ouro, que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. Ou seja, se eu não consigo me modificar para atender ao Deus verdadeiro, é mais fácil eu criar um novo Deus de acordo com as minhas ideias, que é o bezerro de ouro. Por que eu vou aceitar o Deus que Moisés está propondo? Que me faz eu mudar, faz eu deixar de ser orgulhoso, faz eu ter caridoso. Não, eu prefiro criar um novo Deus, um bezerro de ouro, que me aceita como eu sou. Eu vou atender Mamon. Vou aceitar Mamon como meu Deus. Porque esse não reclama da minha avareza, do meu orgulho, da minha presunção, da minha soberba. Ele não está nem aí para isso. Ele me aplaude. Então eu vou aceitar esse Deus. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos vos toque os corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazer o bem com humildade. Ele volta a falar que tem que fazer o bem com humildade, a caridade tem que ter humildade. Temos que botar esse ensinamento da nossa cuca, porque é assim que funciona. Que cada um vá demolindo aos poucos os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus quando dela Ele vos dá tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre formando uma grande família, que os vossos corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vos vem trazer. Que o eleito não encontre em seu caminho senão as palmas que aí tenhais deposto pelo vosso retorno ao bem, a caridade, a fraternidade, quando então o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. No entanto, se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica em ciência e, contudo, tão pobre de bons sentimentos, então nos restará apenas chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, a fim de agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade e glorificá-lo por todos os séculos dos séculos. Assim seja, Lacordaire. Então, eu acho, Marta, que o ponto principal aqui é isso. Vamos praticar caridade? Vamos. Mas tem que ser com humildade, com sabedoria, usar nossa sabedoria para praticar a caridade. Saber praticar a caridade, sermos humildes a hora de... O Jesus deu aquele exemplo de ele lavar os pés dos discípulos para nos mostrar isso, que ele veio para servir, não veio para ser servido. Nós temos que ser humildes. Ante a pessoa necessitada, nós temos que ser humildes, nós temos que servi-la. Temos que servi-la. Temos que, no mínimo, colocar no mesmo patamar que o nosso. Se possível, colocar um patamar mais assim, porque ela está nos dando a oportunidade de praticarmos a caridade. Porque se nós ficarmos fechados no nosso castelo, vai praticar caridade com quem? Isso. Temos que ir à luta, e a luta até essa gente necessitada. Então nós temos que chegar a agradecer a eles pela oportunidade que eles estão nos oferecendo, nós praticamos a caridade. A única coisa que pede Deus, então, é que sejamos humildes nessa hora. A hora de praticar a caridade. Caridade não é distribuir coisas. Isso aí é benesse, entendeu? É esmola. Qualquer coisa, mas não é caridade. A caridade é quando você está num nível até inferior ao necessitado. Servindo-o.
É isso que é o certo. Eu acho que é isso que fica dessa mensagem de Lacordaire. Bom, espero, como ele pediu a Deus para que ele possa ser entendido na mensagem, Deus ajudou, porque eu entendi. Eu peço também a Deus que vocês entendam o que eu estou falando, né? Como devem ter entendido bem o Lacordaire. Com certeza. Realmente o texto dele, a mensagem dele, não tem como não entender, né? Ele bate nessas duas teclas. Façamos caridade, agora, sejamos humildes. Não adianta você tentar fazer a caridade de uma forma automática, né? Quer dizer, você não tem comprometimento nenhum com essa proposta de, olha, faça caridade e entenda que você não é superior a ninguém. Muito pelo contrário. É bem possível, às vezes, que esses espíritos que estão necessitados da tua ajuda sejam até maiores do que você. Porém, eles estão sendo um veículo através do qual você poderá realizar a caridade, que é algo no qual a gente aprende, um exercício de aprendizado, e, logicamente, ele só terá validade se você for humilde. Então, esse exercício da caridade sem humildade, ele não existe. Você precisa perceber que aquelas pessoas, mesmo que estejam nuas, mal vestidas, rasgadas, né, no meio da rua, embaixo de uma ponte, elas podem ser maiores que você. E elas não são menores em nada. Então é necessário, agora é difícil a gente, nesse estágio que se encontra, se achar assim quando está diante de alguém que é aparentemente inferior, né? Então que aprendamos essa lição para que a nossa caridade frutifique. Não só frutifique com aquele que está necessitando no momento, como ela frutifique para que a espiritualidade a reconheça, né? Porque sem humildade eles não vão reconhecer. Então é fundamental que a gente perceba isso. E ele vem falando, né, ponto por ponto, e ele ainda dá uma proposta didática para a gente, né? Ele diz, né, que vá tentando, né, dissolver altar por altar do teu orgulho. Porque o orgulho da gente está impregnado de uma tal forma, há tantos séculos, milênios até, que realmente, se você não for, né, desconstruindo um por um, você não vai chegar lá. Porque você vai entrar num rodamuinho e vai continuar fazendo as coisas automaticamente sem ter valor algum, né? Muito bem, então que a gente preste atenção sobre isso. Os espíritas trabalham muito com a ideia da caridade, é uma grande oportunidade que a gente tem, mas que a gente faça dessa forma, né? Entendendo, se você se estressar no trabalho da caridade, seja ele qual for, quando você oferece as cestas básicas, quando você vai às ruas para ajudar aqueles que necessitam, né, que estão no meio da rua, se você não se dissolver daquelas camadas grossas de orgulho, aquela tarefa não te trará aprendizado algum, né? Porque o aprendizado é, acima de tudo, boa vontade no servir e humildade no lidar com essas pessoas. Então, acho que por hoje ficamos por aqui, desejando a todos uma ótima noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor,
no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.